Olá, eu sou Marno Reikdal e nós estamos aqui numa série de vídeos discutindo a respeito do processo de educação dentro do Centro Espírita. Eu já fiz um primeiro vídeo, um tanto provocativo, falando da diferença entre a lógica da palestra, da exposição e dos benefícios do grupo de estudo. Se o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral, o despertamento da consciência, e se as pessoas despertam e se transformam pelo que elas aprendem, então nós precisamos discutir sobre os métodos de aprendizagem. Eu trouxe esse título um tanto provocativo a respeito da mudança paradigmática que nós todos precisamos viver, e quero falar de algumas referências, mas eu queria te falar rapidamente do percurso. Eu tenho estudado um pouco sobre o que se chama hoje de metodologias ativas, ou metodologias ativas da aprendizagem. E eu estava vendo um livro que eu vou citar para vocês mais à frente, Sala de Aula Inovadora. E aí, uma das técnicas que eles estavam se referindo era do brainstorm com post-it. E aí eu fui vendo todas as técnicas e quando eu li aquele brainstorm com um post-it, eu falei, meu Deus, a gente vai acabar fazendo a mesma coisa que nós fizemos há 20 ou 30 anos atrás. Hoje em dia, quando se fala em metodologias ativas, é uma novidade para a maioria das pessoas que não está vinculada à área da educação. Mas isso já aconteceu há tantos anos atrás, quando se começou a discutir sobre dinâmica de grupos. Se você é coordenador de estudo, já fez algum grupo sobre coordenação de estudo, você deve ter aprendido sobre dinâmica de grupo. Então a gente aprendeu que podia começar com uma discussão em pares, depois ia para 4, depois levava para o grande grupo, que a gente poderia dividir o grupo em 2 pessoas para fazer debates, um contra uma ideia e outro a favor. E aí a gente aprendeu um monte de técnicas. E daqui a pouco, as metodologias ativas vão ser mais uma vez um avanço extremamente limitado se nós tentarmos absorver apenas enquanto técnicas. Por isso eu falei da mudança de paradigmas. Quando começou-se a discutir sobre essas diferentes ações que nós poderíamos ter num grupo, quando começamos a discutir sobre dinâmica de grupo, isso já acredito que 30 anos atrás, que se discutia sobre dinâmicas de grupo, grupos colaborativos ou dinâmicas colaborativas, que não seriam as dinâmicas competitivas, os jogos colaborativos e tudo mais. Foi um movimento de tentar tirar o professor ou o coordenador daquela figura de dono do conhecimento que passa a estes reles ignorantes, a estes pobres mortais, que precisam absorver aquilo que ele tem. Começa-se a ideia de trazer as dinâmicas de grupo, favorecendo que as pessoas se movimentem, favorecendo que elas pensem, que elas dialoguem, que interajam entre elas. Então veja que está saindo o coordenador deste lugar de centralidade e cogitando que a interação entre os participantes, a troca, o debate e a reflexão, ela pode ter um papel muito importante no processo de aprendizagem e será muito mais significativo do que a exposição aonde existe alguém falando e achando que porque está falando os outros estão assimilando. Existem aquelas pirâmides, embora a gente não tenha achado efetivamente as referências bem fundamentadas, mas aquelas pirâmides que todo mundo fala do quanto que você aprende ouvindo, do quanto que você aprende ouvindo, vendo, do quanto que você aprende fazendo, embora não tenha uma fundamentação bem alinhada, porque tem uma outra fonte das ciências da comunicação visual, se eu não me engano. Mas o fato é que quando eu ponho a cabeça para pensar, eu aprendo.
E o oposto disso, que foi já esse rompimento que nós estávamos fazendo na área da educação, é a postura de passividade. Eu vou fazer o próximo vídeo para a gente discutir um pouco sobre as metodologias ativas, explicar um pouco dessas metodologias para você ter noção desta lógica de como ela vai ao encontro da proposta da doutrina espírita. Nós não estamos falando de você ser um pedagogo, não estamos falando de fazer especialização nessa área, mas estamos falando de entender o caminho. Mas o que eu queria te reforçar é que se nós nos apropriamos novamente das técnicas como fizemos das dinâmicas de grupo, sem entender que a lógica que estava por trás de trazer as dinâmicas de grupo para os grupos de estudo era a interação, a reflexão e trazer o sujeito para uma atividade, já é a lógica da aprendizagem ativa. Então, se nós não entendemos esta lógica, agora a gente vai aprender sobre as metodologias ativas, sobre a sala de aula invertida, um monte de conceitos interessantes e vai continuar fazendo as mesmas coisas, alimentando a ideia de uma pessoa que é o dono do conhecimento, de uma pessoa que é quem detém, que é quem esclarece, que é quem sabe, quem é quem diz. E aí voltamos para aquele elemento que eu falava, nós mudamos os termos, então chamamos de coordenador de estudos, depois chamamos de facilitador, depois chamamos de mediador, mas não mudamos a prática, não mudamos a forma de olhar para aquele sujeito que traz experiência, que traz conteúdo, que traz reflexão e que depende do seu querer o aprender ou não aprender. Depende do seu desejo, depende do seu interesse, depende das conexões que ele vai fazer com a sua própria história. E isso tudo vai trazendo ou reforçando esta lógica de que este suposto coordenador, diretor, facilitador, mediador, dê você o nome que der, ele precisa ir saindo do seu lugar confortável para ir em direção ao educando, para ir em direção àquele que aprende, porque esta já é a lógica. Ele está ali para trabalhar ou para favorecer o aprendizado destas pessoas. Veja pela lógica, se ele está ali para favorecer o aprendizado dessas pessoas, então ele tem que saber o que elas sabem. Ele tem que partir das suas necessidades, das suas premissas, dos seus interesses. Isso é a mudança paradigmática. Nós construímos toda uma estrutura no centro espírita completamente centrada no conteúdo e centrada no instrutor. A educação, pela lógica que nós estamos falando agora, ela pressupõe colocar o educando no papel central. E o educador está a seu serviço. Quais são as suas necessidades? O educador vai perguntar. O que você quer e o que você precisa aprender? Como você aprende, qual é o teu perfil, e na medida que eu entendo o teu percurso, eu me coloco então como um facilitador do seu aprendizado. Eu me coloco como mediador entre os teus interesses e o conhecimento, que talvez eu saiba as referências, que talvez eu já tenha um domínio de alguma coisa e posso facilitar que você aprenda, que você se desenvolva e que você cresça. Mas o mais interessante de tudo isso é que, embora pareça algo novo, embora a gente diga que o centro espírita ainda está um pouco atrapalhado nestas metodologias, o grande marco que mais me estimulou a trazer estas discussões e favorecer que a gente debata isso no movimento espírita foi um livro escrito por Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Para quem estudou doutrina espírita, ou para quem estudou a história do espiritismo, Hippolyte Léon Denisard Rivaio é a personalidade, é a figura social de Allan Kardec. Allan Kardec foi o codinome que ele fez para não associar a sua figura, que já era conhecido,
com este grande trabalho da doutrina espírita, não fazer mistura entre uma coisa e outra, então ele escreve com o codinome de Allan Kardec. Mas aqui nós estamos falando do plano proposto para a melhoria da educação pública. Ele está fazendo uma crítica ao sistema francês de educação. E o mais legal, esse livro foi escrito há 180 anos atrás. E há 180 anos atrás, Rivaio, então poderíamos chamar de Allan Kardec, já que é do conhecimento de todos e nós o conhecemos por Kardec, Kardec está ali fazendo uma crítica a um modelo de educação. E aí você tem que se assustar. Este modelo de educação que ele está criticando há 180 anos atrás é quase exatamente igual ao modelo que nós usamos hoje no Centro Espírita para ensinar Allan Kardec. Um modelo que tem dificuldade de fazer a diferenciação entre o que é o professor e o que é o educador. Um modelo que está centrado no conteúdo ao invés de estar centrado no sujeito. Um modelo que está focado nos objetivos, mas que pouco discute sobre os métodos. E eu quero trazer duas falas de Allan Kardec ou de Rivaio para você. O primeiro, quando ele está falando sobre a educação, ele diz: nisso, como em qualquer outra coisa, não é suficiente conhecer o objetivo que se quer alcançar. É preciso ainda conhecer perfeitamente a estrada que se deve percorrer. E Allan Kardec começa aqui a discutir a questão do método. O educador precisa entender do percurso de aprendizagem e ele vai fazer aqui o convite para criar-se as escolas de pedagogia, que tenham uma lógica, que tenham um currículo para formar um educador com conhecimentos que ele precisa ter se ele se coloca neste lugar de educador. E nós estamos falando de um texto de 180 anos atrás. E junto a isso, uma das colocações, então deixa eu ver que eu queria fazer um comentário. Então, nós queremos que as pessoas aprendam doutrina espírita. A gente quer que ele entenda sobre reencarnação. A gente quer que ele entenda o impacto do perispírito ou a compreensão do ser humano integral entre corpo, perispírito e espírito. A gente quer que ele entenda a mediunidade no seu dia a dia. Isso é o nosso objetivo. Mas ele está dizendo aqui que a gente precisa entender qual é a estrada. Qual é a estrada? Não adianta você simplesmente falar daquilo que você quer que o sujeito assimile. Aí nós estamos entendendo mais hoje as metodologias ativas que começam, no meu entendimento, com esse tipo de crítica que Rivaio faz há tanto tempo atrás. De dizer, se você quer que ele aprenda isso, você tem que saber o que ele já sabe. O que ele não sabe? Você tem que mostrar para ele a necessidade do aprendizado. Você tem que ter uma aplicabilidade para que ele aprenda. Você tem que instigá-lo através de perguntas para que ele reflita e nessas reflexões ele vai concluir. Este sujeito entendeu a diferença entre o objetivo e o percurso. Nós, quando nos colocamos no lugar de professor e não entendemos a diferença entre objetivo e percurso, falamos para as pessoas as conclusões e queremos que elas retenham, queremos que elas aprendam. Isso é evidente um sujeito que não entende de educação, porque ele está falando de um resultado final na sua mente e ele acha que ao passar ou ao falar, ao pronunciar, ao colocar num slide o resultado final da sua aprendizagem, o outro vai começar por aí. É um indivíduo que não entende de educação. Mas mais do que isso, a frase mais impactante para mim desse texto é essa que eu quero trazer para vocês. Faço tanto caso de um educador, ele coloca entre parênteses para dar uma amenizada, como educador, não como pessoa, né? Ele não está desprezando a pessoa. Faço tanto caso de um educador que não estuda sua arte, quanto de um charlatão, que recomenda drogas que ele diz aprovadas pela Academia de Medicina. Olha que coisa delicada. Faço tanto caso de um educador que não entende da sua arte como de um charlatão.
Ali, Rivaio está falando dessa questão do método. Você precisa entender do desenvolvimento humano. Você precisa entender de psicologia da moral. Eu vou trazer essas coisas. Se tiver tempo, eu vou fazer uma live vou fazer um vídeo só sobre esse livro. Mas ele vai defender a ideia de que você precisa entender o que você está fazendo. Exemplo muito simples é a dificuldade que nós temos de falar sobre a raiva no movimento espírita. E então a gente vai dizer que você tem que se acalmar, que bem-aventurados são os brandos e os pacíficos, que a cólera mata as pessoas, que você precisa respirar. E aí você vai falar um monte de, no meu olhar, baboseiras, e falo isso do lugar de psicólogo de formação que sou, vendo as pessoas falando um monte de baboseiras a respeito de como lidar com a raiva, porque não tiveram estudos sobre raiva, porque não entenderam de psicologia da moral, porque não entenderam de psicologia da educação, não entenderam que cada sujeito é não entenderam os diferentes percursos e nem os diferentes sentidos da raiva na vida da pessoa, e vai dizer você tem que se controlar. E aí depois nós temos no consultório muitas pessoas que se controlaram tanto que desenvolveram câncer, se controlaram tanto que desenvolveram enxaqueca, se controlaram tanto que agora o corpo está implodindo nos estados de hérnia de hiato, fazendo úlceras, fazendo gastrite, refluxo, porque o sujeito sendo mobilizado por um educador que é um charlatão porque não entende do que está falando, apenas disse, não exponha. Só que ele não entendeu de psicologia da moral que todo o conteúdo que está aqui dentro precisa ser melhor organizado e não adianta simplesmente só não expor. Esse é o charlatão. Ele está dando orientações sobre comportamento. Ele está dizendo como o outro deve proceder, ele está se intrometendo na vida, se colocando num lugar de educador sem entender qual é o papel de educador. Não é o de quem dita regras, não é o de que diz para as pessoas o que elas devem ou não fazer, muito menos como se comportar. Isso é o aconselhamento vazio que não leva a desenvolvimento moral. Mas quando nós não entendemos de educação, nós fazemos esse tipo de presepada. E você muitas vezes está lá no centro espírita achando que você está favorecendo vidas e você está estimulando as pessoas a desencarnarem como suicidas indiretos, porque estão engolindo todas as suas raivas num processo de autodestruição. Nossa senhora, não vou mais coordenar grupo de estudo, e eu que já coordenava, então vou parar. Não estamos falando disso. O lugar de educador é um lugar extraordinário, a possibilidade de fazer diferença na sociedade. Mas se você já está, ou se existe uma pontinha de desejo de estar neste lugar de educador, vamos estudar. Vamos aprender a fazer isto bem feito, para não sermos os charlatões denunciados por Allan Kardec. Então, eu estou falando para você de uma mudança paradigmática. Sairmos do lugar hierárquico, sairmos da lógica institucional que oferece algo e diz ao sujeito, você precisa se adaptar. Então, quando chega alguém no centro espírita que você faz parte, quantos caminhos de aprendizagem vocês oferecem para estas pessoas? Na maioria das casas espíritas, apenas 2 caminhos. Um é a palestra e o outro grupo de estudo. E todos precisam fazer o mesmo caminho. Todos precisam aprender no mesmo tempo. Existem as mesmas aulas para todas as pessoas, independente dos seus interesses. Existe o mesmo conteúdo e a mesma metodologia, independente do seu nível de autonomia para a aprendizagem. Nós estamos completamente desconsiderando as pessoas. Estabelecemos um currículo, estabelecemos um percurso e estamos dizendo, se você quiser aprender doutrina espírita, você vai ter que entrar neste caminho, mas você não sabe se o sujeito é dependente, se ele é mais autônomo, se ele é mais colaborativo, não interessa se ele tem conhecimento anterior ou não tem, não interessa o seu nível de escolaridade, não interessa a sua capacidade de reflexão, não interessa o seu percurso de aprendizagem, não interessa os temas de interesse, você tem que fazer o mesmo percurso. É esse paradigma que a gente precisa romper. Se você continua mantendo este método,
Você está reproduzindo o método que Allan Kardec criticou há 180 anos atrás. E você agora está usando deste método para falar de Allan Kardec. Tem alguma coisa errada. E alguns de vocês vão ficar completamente perturbados, dizendo: mas como a gente vai fazer? Então tem que fazer uma educação de 1 para 1, nós não temos coordenadores. Se vira. Eu não estou aqui para resolver o teu problema, porque não fui eu que organizei o Centro Espírita desse jeito. Não fui eu que organizei a ideia de estudos do Centro Espírita em classes de 1º ano, 2º ano e 3º ano, com números de evasões assustadores. Então eu não estou comprometido em te explicar como você vai fazer o processo de transição de um modelo para o outro, ou como você vai ampliar o seu método de trabalho, como você vai mudar as coisas que sejam possíveis, porque talvez não seja possível mudar toda uma estrutura. Não estou comprometido com isso. Eu estou comprometido em te trazer alguns esclarecimentos a respeito do processo de aprendizagem, a respeito das metodologias, a respeito de como tudo isso está conectado com a obra de Allan Kardec e o pensamento da doutrina espírita, e aí você vai fazendo isso dentro das tuas possibilidades, ok? Deixa eu te falar então dos livros que eu tomo como importantes referências. Reforçando então o plano proposto para a melhoria da educação pública, todos os coordenadores de estudo, no meu ponto de vista, deveriam ler esse livro. Lá no Ildefonso Achar, uma querida amiga minha, coordenadora do setor de estudos, não sei se ainda está coordenando, mas ela tinha essa ideia de todos os coordenadores de estudo, quando começavam a trabalhar, tinham que ler isso aqui. E alguns leem esse texto e falam: não entendi nada. Claro, porque ele está criticando justamente o modelo de educação que você está ferrado. Então você não consegue entender e trazer para a aplicabilidade um diferente modelo. Além então do plano proposto para a melhoria da educação pública, eu quero falar para vocês de um livro do Malcolm Knowles. 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 Malcolm Knowles, ele foi talvez o primeiro ou o fundador, agora eu não tenho certeza se ele é o fundador do termo andragogia. A lógica de começarmos a pensar que o adulto tem um método de aprender diferente da criança, porque ele tem um nível de autonomia maior, porque ele já tem uma história de aprendizado e porque ele já tem um desejo mais claro, com discernimento do que ele quer ou não quer aprender, do que cabe ou não cabe aprender. Então ele escreve o livro ou escreve alguns textos sobre andragogia. Chega pra gente no Brasil com o título Aprendizagem de Resultados. Eu não sei se você encontra em PDF, não sei se você consegue comprar o livro. Eu sempre reforço a ideia de, se você puder, compre o livro. A gente adora passar PDF para as pessoas, gratuito, e aí depois, quando uma editora não publica mais o livro, a gente diz: nossa, está esgotado, aquele livro era maravilhoso. Claro, era maravilhoso, mas um monte de gente passando tudo por PDF, um monte de gente não querendo pagar os livros. O que acontece com as editoras? Falem. Então, se você está comprometido com isso, se você quer contribuir para que as editoras possam pagar autores, possam fazer bons trabalhos e publicar bons livros, compre os livros. Não fique passando PDFs e nem fazendo uso de PDFs quando é possível você achar os livros, ok? Knowles, ele vai trazer a ideia de princípios que fundamentam a aprendizagem do adulto. Então ele vai trazer essa lógica: o adulto não é uma criança que dá para você se impor. Você precisa estabelecer combinados do que aprender, como aprender, qual é o percurso que nós vamos fazer. Você precisa que ele esteja motivado, você precisa motivá-lo para que ele queira aprender, você precisa saber quais são os temas de interesse, o que ele já sabe sobre aquilo, o que ele quer saber. Então, Knowles, ele faz um grande percurso que vai muito ao encontro disso que eu estava falando, que Rivaio fez há tanto tempo atrás. Você precisa ir ao encontro do sujeito. No centro espírita chegam inúmeras pessoas de diferentes percursos de aprendizagem, de diferentes modelos de aprendizagem, de autonomia. Você não pode colocar todo mundo no mesmo saco, porque você vai atender uns grupos e vai excluir outros grupos.
Veja bem, o nosso modelo de aprendizagem no Centro Espírita, talvez eu explique isso depois, ele é um modelo centrado no sujeito dependente. Mas daí, quando nós precisamos de um coordenador de grupo de estudo, quando nós precisamos de um palestrante, quando precisamos de pessoas que façam e aconteçam, essas pessoas foram embora, porque nós fizemos um modelo todo centrado no sujeito dependente. Então o sujeito mais autônomo, ele vai embora. Mas depois a gente precisa do autônomo para trabalhar e aí a gente não tem. Vou fazer um vídeo só para falar sobre esses perfis de aprendizagem e trazer algumas ideias para vocês também, tá? Depois do Nous, o texto que eu queria trazer para vocês é de Paulo Freire. 2 textos: Educação e Mudança e Pedagogia da Autonomia. Existem muitos textos de Paulo Freire, mas esses 2 foram os textos que eu e a minha amiga Fabiane, querida, que espero que ela esteja assistindo, nós construímos muitas destas coisas juntas e debatemos muitas coisas juntas, inclusive estava trocando algumas ideias com ela antes de começar esses vídeos. Nós lemos várias coisas de Paulo Freire, mas esses 2 textos, eles trazem muitas coisas boas que vão muito ao encontro da discussão de aprendizagem no Centro Espírita e da doutrina espírita. Paulo Freire sofre muitas críticas porque ficou associado ao PT, porque ficou associado ao comunismo, porque ficou associado a um monte de outras questões. Presta atenção, não seja tão limitado de sair metendo a boca em Paulo Freire sem ter conhecimento, tá? Reconhece a tua ignorância. Esses tempos eu vi um vídeo de um cara descendo o cacete em Paulo Freire e aí ele pegou uma citação, um parágrafo, leu o parágrafo e disse: olha aqui, palavra em cima de palavra que não diz nada com nada. Vazias. Eu digo, meu Deus do céu, como que essa pessoa tem coragem de ir para a internet falar um negócio desse? Porque muito provavelmente, não sendo educador, um ignorante, que não tem conhecimento do que está falando, consegue ler um parágrafo extremamente importante e dizer que é vazio e que não fala nada com nada. Óbvio, porque não entendeu de educação, não entendeu a crítica que ele estava fazendo, só que ao invés de reler 10 vezes aquele texto de Paulo Freire, que é um cara extremamente inteligente e que trouxe grandes acréscimos para a educação, diz que não fala nada, porque não consegue dizer eu não entendi nada. Alguém entendeu? Me explica. Eu seria o primeiro já para levantar o dedo e dizer, olha, eu posso te explicar o que está dizendo esse parágrafo aí, que inclusive eu uso quando eu estou dando curso. Paulo Freire, você vai ver 2 textos dentro de Paulo Freire. Os textos, as falas, os parágrafos, as colocações de educação e os textos e as colocações de reforma social, de transformação social, de mudança que ele estava comprometido. Então, Paulo Freire é um teórico da educação que faz a educação da educação um instrumento de transformação social. Você pode pegar o texto de Paulo Freire de educação e usá-lo como instrumento para a formação de enfermeiros. Você pode usar o texto de Paulo Freire para trabalhar educação moral no Centro Espírita. Você pode pegar o texto de Paulo Freire para trabalhar o desenvolvimento do capitalismo e da sociedade da informação e para ensinar o uso da internet. Não seja ridículo de achar que o texto de Paulo Freire está falando apenas do trabalho no campo de alfabetização. O cara é genial, ele traz grandes rompimentos na área da educação, falando da arte de educar, falando da capacidade de enxergar o sujeito, a sua necessidade, o seu histórico, o seu percurso, e assim como Allan Kardec, assim como Nous, todos esses teóricos estão falando, você precisa ir em direção ao educando. Veja que coisa linda. Nós estamos falando do Nous, que é um autor norte-americano, se eu não me engano, de 1930, 1940 que ele escreve. Nós estamos falando de Rivaio, 180 anos atrás. Estamos falando de Paulo Freire, que é um dos maiores educadores do Brasil, e todos eles estão falando do mesmo paradigma. Você precisa caminhar em direção ao sujeito. Você precisa entender a sua história, o seu percurso, a sua necessidade e oferecer subsídios para que ele aprenda. Rompe-se com a lógica ensino-aprendizado.
Porque ninguém ensina ninguém, fala Paulo Freire, fala aquele autor da Escola da Ponte, o José Pacheco. Ninguém ensina ninguém, as pessoas aprendem. Então você não está no lugar de quem ensina, você está ali como subsídio para favorecer o aprendizado do outro, mas se ele não quiser aprender, se não for do seu interesse, não tem o que você faça que ele aprenda, por isso ninguém ensina ninguém. Então ficamos com os textos de Paulo Freire, Educação e Mudança e Pedagogia da Autonomia, tá? E em relação às metodologias ativas, nós temos muitos textos. Aprendizagem por projetos, aprendizagem por resolução de problemas, sala de aula invertida. Existem textos, muitos textos, só cada um sobre uma dessas metodologias. Eu vou te sugerir 2 textos que são bem abrangentes e que trazem algumas ideias interessantes. Os 2 eu encontrei na Amazon. Então eles estão disponíveis na internet. Eu estou aqui em Londres, ou seja, eles estão disponíveis aonde você estiver no mundo e fica mais fácil de você acessar. O primeiro se chama Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Esse texto é de Lilian Bacich, B-A-C-I-C-H, e José Moran mesmo, M-O-R-A-N. Você vai ver ali colocações sobre sala de aula invertida, ensino híbrido, contextualização de aprendizagem, design thinking, instrução por pares eu acho que ela não fala, roteiro de estudo. Tem ali várias experiências trazendo a aplicação das metodologias ativas para a universidade, mas com aquilo ali, está falando de adultos, você consegue tirar várias ideias e aplicabilidade para o centro espírita. E o segundo texto é Sala de Aula Inovadora, que é aquele da onde saiu a minha questão. Esse texto é de Fausto Camargo e Tuine, T-H-U-I-N-I-E, Tuine Daros. Nesse livro existem várias diferentes recursos para a utilização das metodologias ativas, aprendizagem espiral, situação-problema, peer instruction, mapa mental, um monte de coisas que você pode usar. Mas por que eu trouxe as metodologias ativas no final? Porque se você não vive a mudança de paradigma, se você não sai do alto do seu orgulho, da sua arrogância, de que você que sabe o que o outro tem que aprender, você que sabe a ordem que o outro tem que aprender, você que sabe os pré-requisitos, você que sabe tudo sobre o outro e se coloca nesse lugar de professor, você pode ler todos os livros de educação ativa. Você não vai conseguir fazer uma educação que coloque o sujeito na centralidade do seu processo. Mais do que isso, a nossa metodologia, essa metodologia curricular, rígida, de um único caminho para todas as pessoas que chegam no centro espírita, ela conflita diretamente com a filosofia espírita. Se nós acreditamos em reencarnação, se nós acreditamos que as pessoas já tiveram outras experiências reencarnatórias, se nós acreditamos que existe planejamento reencarnatório e que muitas pessoas já fizeram curso, já estudaram e já se prepararam para reencarnar, nós estamos levando tudo isso, ou estamos deixando de levar tudo isso em consideração quando olhamos apenas para os nossos métodos e para os caminhos rígidos. A minha proposta é essa mudança de paradigma que não começou agora, já começou há muito tempo atrás. E o nosso grande modelo, que é Allan Kardec, é um dos grandes artífices ou convidadores, não sei se existe essa palavra, convidadores dessa transformação. Você aprender a sair do alto do pedestal do suposto professor que você se coloca para você enxergar o educando e dar a ele o lugar de centralidade, aonde o educador serve ao educando, ao invés de que esses tenham que se adaptar ao educador. Se você não conseguir sobreviver a esse modelo, se o teu ego não conseguir descer do pedestal para servir, então faço tanto caso de você como Allan Kardec estava fazendo caso dos médicos charlatões que oferecem medicamento e sem ter conhecimento de medicina. A gente consegue fazer diferente.
vai dar muito trabalho, vai ter que rever muita coisa, vai ter que mudar as estruturas, mas eu tenho certeza que a gente consegue fazer diferente.